Esta aula de ciências é referente ao dia 28 de outubro, ok? E para essa aula, vocês irão fazer uma avaliação sobre os assuntos complementares que eu enviei para vocês, que são esses assuntos aqui, ó. Sobre o ar, que foi enviado lá no dia 12 de agosto. E a água, que foi enviada no dia 14 de outubro. Então, a avaliação é sobre esses dois assuntos. Essa avaliação ela será num formato de atividade interativa. Mas para aqueles alunos que não conseguem, por algum motivo, resolver as atividades interativas, que é aquela atividade que resolve diretamente na tela do celular, então terão que copiar no caderno. É uma atividade composta por 6 questões. Primeira, temos palavras cruzadas. Segunda, para escrever os estados físicos da água. A terceira é para marcar a resposta certa. A quarta é para ligar. A quinta para responder. E a sexta é para arrastar as imagens nos seus lugares corretos. Eu vou explicar isso para vocês lá na atividade interativa. Porém, antes disso, eu vou mostrar aqui no grupo esses assuntos complementares que eu enviei para vocês. O primeiro foi o ar. Vejam lá que foi enviado no dia 12 de agosto. Está bem aqui, ó, 12 de agosto, quando eu enviei para vocês o assunto o ar, que é justamente esse assunto aqui. Vejam lá, enviado no dia 12 de agosto. E a orientação era para que vocês tivessem copiado no caderno, porque num futuro próximo nós iríamos fazer uma atividade avaliativa sobre esses assuntos complementares. Acredito que vocês já copiaram. Então está aqui o assunto sobre o ar. E o outro foi o assunto sobre a água. Também um assunto complementar que foi enviado aqui, ó, no dia 14, olha lá. Dia 14 de outubro eu enviei o assunto sobre a água, que é justamente esse assunto aqui, ó, enviado no dia 14. Que também, por não ter no livro, era para vocês escreverem no caderno. E então, escreveram? E também ler o assunto para ficar conhecendo. Tanto esse assunto sobre a água quanto sobre o ar, eles são assuntos complementares e que eles servem para complementar os estudos lá no livro. Por isso que eu propus que vocês fizessem isso. E a atividade é sobre esses dois assuntos. Tudo relacionado ao assunto água e ar, vocês vão encontrar aqui nessa atividade. Avaliativa, inclusive, aqui, ó, avaliação de ciências. E eu vou explicar lá na atividade interativa. Tá aqui a atividade, é a mesma. Bem completa, aonde na primeira questão vocês irão fazer aqui, ó. Vamos lá. Inicia colocando seu nome. Vocês já estão careca de saber sobre isso, né? E vamos lá, ó. Primeira questão. O ar puro, veja que está tratando sobre o ar. Ó, o ar puro tem 4 propriedades. E eu vou mostrar lá no assunto para vocês. O assunto sobre o ar. Estão aqui, ó, propriedades do ar. Então aqui as 4 propriedades, ó. Invisível, insípido, inodoro, incolor. São essas 4 propriedades que está se referindo sobre as propriedades do ar. Ó, o ar puro tem 4 propriedades. Vocês vão encontrar essas 4 propriedades no caça-palavras. Vou dar um exemplo aqui, ó. Insípido. I-N-S-I-P-I-D-O.
D-O. Você seleciona clicando na letra para formar a palavra. E quando você encontrar, olha, em seguida escreva os nomes encontrados na tabela ao lado. Então já encontrei insípido, aí eu vou lá e escrevo insípido. Observem que insípido tem um acento agudo no I. Mas por que não tem aqui? É justamente eu não coloquei, que é para não dar, para indicar a pista. Mas se vocês forem lá no assunto, vejam lá, insípido com acento agudo no I, que vocês têm que colocar. Invisível com acento agudo no I, que vocês têm que colocar. Lembrando que os acentos eles são super importantes nas palavras. Sem o acento ficaria insípido. Olha só a importância do acento. Por isso que tem que colocar para justamente indicar que a sílaba tônica, aquela que nós vamos falar mais alto, é a que tem o acento. Ó, insípido. É por isso que você precisa colocar o acento agudo. Só que vejam bem, o ar ele tem 4 propriedades. Vocês vão encontrar o 4, só que tem 5 espaços aqui. Então a quinta palavra está bem aqui, ó. É o nome do gás que existe em maior quantidade no ar, que vocês também irão encontrar aqui e depois escrever aqui como resposta 5. E qual é esse gás que existe em maior quantidade no ar? Veja lá que também é no assunto o ar. Vou mostrar para vocês. Está bem aqui, ó. O nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade no ar. Qual é esse gás? Nitrogênio. Veja que nitrogênio também tem um acento circunflexo. É acentuado. Viram? Então, você irá precisar do assunto para fazer essa atividade. Quem não tiver, é bom ter copiado. E quem não copiou, é bom copiar. Entenderam a primeira questão? É bem simples. Encontra as 5 palavras aqui no caça-palavra e depois escreve elas aqui. Tá? A segunda questão é para você classificar as frases de acordo com os 3 estados físicos da água. Vejam lá. A água é encontrada na natureza em 3 estados físicos. Nós estudamos isso no livro e também na atividade, no assunto complementar. Agora, essa segunda questão é sobre o assunto a água. E quais são esses estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. De acordo com cada frase abaixo, escreva em qual estado a água se encontra. Vejam que a palavra-chave eu já até pintei de amarelo. O que vocês vão escrever nesses 5 espaços aqui? Qual é o estado físico que a água se encontra? E quais são esses estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Eu vou fazer aqui a letra A. Olha lá. Vocês vão ler primeiramente a frase. Estava fazendo uma tarde ensolarada muito bonita. De repente, chegou a nuvem e acabou com a festa. Aí, a nuvem aqui, ela está no estado sólido. Se a nuvem estiver no estado sólido, você vai lá e escreve sólido. Notem que sólido tem acento agudo no O. Mas se a nuvem estiver no estado líquido, então você vai lá e escreve líquido. Não esqueçam que líquido também tem um acento agudo no I. Mas se a nuvem é a água no estado gasoso, então você vai lá e escreve gasoso. Entenderam o que tem que fazer? Vejam lá a letra B. Nos Estados Unidos, quando é inverno, as crianças saem às ruas e fazem bonecos de neve. Aí vocês vão classificar que tipo de estado físico a água está quando ela é neve. Letra C. Sempre que mamãe está preparando o almoço, o vapor que sai da panela deixa o vidro embaçado. E aí, o vapor, a água está em que estado? Você vai lá e escreve aqui. Letra D. No incêndio ocorrido na praça, os bombeiros foram rápidos e conseguiram controlar as chamas com os jatos de água que saem das mangueiras. Então, a água que sai das mangueiras está em que estado?
físico. E a última, nada melhor do que um banho frio nos dias de calor. Então, quando nós tomamos banho, a água está em que estado? Entenderam? Bem simples mesmo. A terceira questão, vocês vão selecionar, vão marcar apenas as alternativas que estiverem corretas. E para isso vocês irão recorrer ao assunto. Vejam lá, ó. Por exemplo, a letra A. Eu vou fazer aqui a letra C. Dizemos que a água é inodora. Veja que está falando sobre a água. Ela é inodora quando ela não tem cheiro. Eu vou lá no assunto conferir se realmente a água, quando ela é inodora, ela não tem cheiro. Assunto água, vejam lá. Ó, inodora. Estão vendo aqui? Inodora. O que significa quando a água é inodora? Quando ela não tem cheiro. Então tá certo. Inodora é quando não tem cheiro. Se tá certo, eu vou lá e marco. Entenderam? É isso que vocês têm que fazer. Leiam as frases e marquem apenas aquelas em que estiverem corretas. A quarta questão, vocês irão ligar. Vejam aqui, ligue as sentenças corretas. Essa quarta questão tem relação com o assunto o ar. Ó, por exemplo, ozônio. O ozônio é um ar. Está bem aqui no final do assunto, olha lá. Ó. Vejam aqui, falando sobre o gás ozônio, então é aqui que vocês vão tirar informação sobre aquela questão lá. Ó. Ó. Vocês vão ligar. O ozônio, o que é que o ozônio é? É o que não tem gosto? Ou é o gás que protege contra os raios ultravioletas? Ou é o que existe em maior quantidade no ar? Ou é a partícula que compõe a água? Ou é o gás que não tem cheiro? Vocês vão marcar, e quando vocês marcarem, vocês vão lá e pronto, já fiz a primeira. E assim marca. Aliás, liga, porque a quarta questão é para vocês ligarem os gases de acordo com a sua importância que eles desempenham na natureza. A quinta é para responder, são 3 questões. Ó. O ar é uma mistura de vários gases. Vocês vão escrever os nomes dos 4 gases principais. Tem lá no assunto, o ar. Está aqui o nome dos 4 gases principais. Ó, composição do ar. Viram? Bem simples, fácil, basta ter o assunto. E vocês vão lá e escrevam. Letra B, vocês vão escrever qual é a função do gás ozônio na natureza. Letra C, vocês vão explicar como é formada a composição da água. Atenção, são 2 coisas aqui. Vocês vão explicar como ela é formada e qual é a sua fórmula. Isso vocês vão encontrar bem aqui, ó. Ó. Composição da água, como ela é formada e qual é a fórmula dela. Tá bem aqui a resposta. Bem simples. Aí vai lá, escreve a resposta. Sempre começando com letra maiúscula. Toda frase começa com letra maiúscula. Não esqueçam. A sexta questão, vocês vão arrastar as imagens para os espaços de acordo com a numeração. Vejam lá. Ó. A água e o ar podem ser encontrados em qualquer parte da biosfera. E o que é a biosfera? A biosfera é a camada do planeta Terra onde estão todos os seres vivos. Tudo que tem vida vive na biosfera. Olha lá, o ar o ar e a água eles estão presentes em qualquer parte da biosfera, ocupando todos os lugares, tanto o ambiente aquático quanto o ambiente terrestre. Nós estudamos sobre a biosfera isso em aulas passadas. A lista de imagens, se referindo a essas 10 imagens aqui, mostra que tanto o ar quanto a água estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia. O que vocês vão fazer? Arrastar e colar as figuras, organizando na tabela, atenção, de acordo com a numeração. E que numeração é essa? É essa daqui, ó. É essa numeração aqui que vocês irão seguir.
A numeração está de 1 a 10 e cada número tem um comando. Por exemplo, a número 1 está mostrando a situação, veja aqui, algumas situações em que percebemos e sentimos o ar e a água no ambiente. Então, a número 1, nós percebemos a água, nesse caso é sobre a água aqui, ó, na produção de energia elétrica. Aí vocês vão lá. Vejam lá. Número 1, não esqueço, produção de energia elétrica. Qual das imagens abaixo está indicando a produção de energia elétrica? Como nós podemos ver, está bem aqui, ó. A água produzindo a energia elétrica. Então vocês vão lá e vão arrastar essa imagem para onde? Para o número 1. Entenderam? Vão lá e arrasta para o número 1. Por que que essa numeração não está organizada? Justamente porque quando vocês terminarem de arrastar as imagens, vocês vão ver que as imagens 8, 3, 5, 10 e 1, elas irão mostrar a presença da água, tudo relacionado à água. E as imagens 6, 4, 7, 9 e 2 irão mostrar a presença do ar. Por isso que eles estão organizados dessa forma. Então, quando eu arrasto a produção de energia elétrica para número 1, como diz o comando, eu já colei a primeira imagem que demonstra a presença de água. Olha lá. Viram o que vocês têm que fazer? Quando vocês concluírem arrastarem todas essas imagens, olha lá, número 2. Eu vou ler aqui. Número 8. Na higiene pessoal. Higiene pessoal está relacionado com o quê? Aí vocês vão verificar imagens e vão arrastar, ó, higiene pessoal, quando nós tomamos banho. Estão vendo aqui? Aí para onde é que eu vou arrastar? Para o número 8. Vai lá e arrasta para o número 8. Viram o que tem que fazer? Bem simples. Quando vocês terminarem, clica em finalizar. Vejam que está um pouquinho distante, mas clica em finalizar, já que tem aluno que não está clicando aqui. Só quando você clica aqui, você pode colocar o seu nome. Envia para mim. Aí eu vou receber lá na minha caixa de e-mail. Quando você dá OK, você tem acesso à sua avaliação, aonde fica a borda vermelha, verde, quer dizer que está certo. Aonde fica vermelha, ou você deixou em branco, ou você errou. Olha lá, estão vendo? E no final você tem a sua nota. Para os acertos que eu tive, eu tirei 1,7. Lembrando que tem que tirar 10. Viu? Eu vou mostrar aqui a minha caixa de e-mail quando ela chega lá. Ó. Está bem aqui. Essa avaliação que eu acabei de fazer está bem aqui. Ó. De 10 eu tirei 1,7. Está bem aqui. Mas eu já havia feito antes para mostrar para vocês que é possível tirar 10. É possível acertar todas. E quando você acerta todas, você tira de 10 pontos, você tira 10 pontos. Viram? É isso que vocês têm que fazer. Acertar todas. Façam, por exemplo, como nós estamos vendo aqui, ó. O Danilson, que novamente no trabalho de ensino religioso tirou 10. O Danilson, novamente, na atividade de geografia, tirou 10. A Ashley, na atividade de artes, que valia 20, ela tirou 20. O Danilson, na atividade de matemática, sobre o dobro, triplo, quádruplo, que valia 10, ele tirou 10. A Vitória, no trabalho de matemática, também tirou 10. Enfim, façam como esses alunos que só procuram tirar nota 10. Ok? É essa a atividade, lembrando que é uma atividade avaliativa.